No programa de hoje vamos falar sobre doenças sérias que podem atingir os olhos e a melhor maneira de preveni-las e tratá-las. Vamos falar sobre a principal causa de cegueira no mundo, a catarata. E você sabia que é possível ter pressão alta no olho? A doença é chamada de glaucoma. E vamos ainda conversar sobre o tracoma, uma doença ocular mais comum nas crianças. Vamos começar o programa de hoje falando da catarata. A doença atinge principalmente pessoas com mais de 50 anos. A Organização Mundial da Saúde estima que 48% das pessoas que deixam de enxergar têm a doença. Olha só. A visão é um dos nossos principais sentidos e é por meio dela que podemos interagir com o mundo à nossa volta. Algumas doenças podem comprometer a visão e a catarata é um exemplo. A catarata é o envelhecimento natural, como cabelo branco, de uma lente que nós temos dentro do olho. Todo mundo nasce com uma lente dentro do olho de mais ou menos 13, 14 graus. Então, à medida que essa lente com o tempo vai envelhecendo, ela pode envelhecer pela periferia ou pela área central. Se ela envelhece pela periferia, dificilmente ela dá queixa de visão ou alterações de visão. Se ela começa a ficar amarelada, perder a transparência pela área central, então as pessoas começam a notar que está faltando um detalhe, está uma dificuldade, muda o óculos, não adianta. Então, muitas vezes isso está relacionado à catarata. Imagens desfocadas e embaçadas. É assim que a dona de casa Maria das Graças Silva Costa está enxergando tudo à sua volta. Por causa disso, procurou um especialista e teve o diagnóstico de catarata. Eu vim aqui na doutora Karen, ela diagnosticou a catarata, que era estigmatismo e miopia. Maria das Graças agora vai passar por uma cirurgia. Eu dirijo, já dependo das pessoas com carro meu para me trazer, que eu não enxergo mesmo, não tem condição. De dia é ruim, com sol, e à noite é pior. Né? Então a expectativa é que pelo menos melhore, né? A cirurgia, elas podem ser a forma, vamos dizer assim, mais antiga, em que você faz um corte de 180 graus e tira a lente como um todo. E aí você teria que usar esses óculos grossos para o lado de fora. Hoje em dia a técnica, você abre em torno de 2 milímetros, entra, dissolve essa catarata, deixa a casca onde ela estava, e dentro dessa casca, pelo mesmo buraquinho, uma lente toda enroladinha, você coloca a nova lente para substituir a que você está tirando. Você sabia? Existem 40 milhões de cegos no mundo e pelo menos metade deles poderiam estar enxergando simplesmente conhecendo as doenças, sintomas e situações que podem levar à cegueira. Uma outra doença ocular séria é o tracoma. Ela chegou a ser considerada extinta no Brasil, mas voltou a preocupar há alguns anos. Ambientes frequentados por muitas pessoas podem se tornar um caminho fácil para a disseminação de doenças, como o tracoma, uma doença oftalmológica altamente contagiosa que pode causar o comprometimento na córnea e na conjuntiva. Provoca fotofobia, dor e lacrimejamento, podendo levar à cegueira. Ela é mais frequente em crianças e qual é a faixa pequenas, etária? Principalmente de 1 ano a 9 anos de idade, onde a gente encontra maior prevalência, principalmente nos lugares com deficientes condições de saneamento, onde a população tem mais carência, de recursos. O tracoma ocorre ainda em crianças que usam objetos contaminados, como lápis, borracha, caneta, toalhas de banho e roupas de cama. Houve um trabalho muito intenso, feito até a década de 70. E depois, achando que a doença estava erradicada do Brasil, não tinha mais, então deixou de ter uma política em favor disso. Então ela entrou no rol das doenças negligenciadas e esquecidas. No Brasil, as regiões Norte e Sul registram o maior número de casos de tracoma.
A meta da Organização Mundial da Saúde é que até 2020 a doença esteja eliminada. Para isso, os profissionais de saúde estão sendo capacitados em todo o país para diagnosticar e controlar a doença. O maior perigo do tracoma é que, se as crianças não forem tratadas, outras crianças vão ser infectadas. E outras crianças sendo infectadas, nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas com a doença, uma circulação da bactéria da clamídia por toda a população. E vai haver o problema de ter cicatrizes que no futuro, daqui 20, 30 anos, as pessoas podem vir a ter sequelas da doença. Presbiopia é a vista cansada. É a perda da capacidade de acomodação do cristalino, lente capaz de focar milhões de vezes ao dia um objeto distante ou próximo, comum nas pessoas após os 40 anos. Nesta faixa etária, o cristalino começa a se aproximar do músculo ciliar, reduzindo a capacidade elástica e fazendo com que a pessoa necessite afastar o material de leitura para colocá-lo no foco. Dos 40 aos 60 anos, essa perda é progressiva, podendo começar com meio grau e finalizar com 3. Por isso, as pessoas idosas enxergam muito mal de perto. Você com certeza já ouviu falar de pressão arterial alta. Mas você sabia que a pressão do seu olho também pode subir? A doença é chamada de glaucoma. Tudo começou com uma dor no olho direito. Eram pequenas fisgadas que incomodavam Dona Regina. Ela pensou que fosse uma conjuntivite. Eu comecei a sentir essas fincadas, agulhadas no globo ocular, doía e lacrimejava, sentia dor de cabeça. Aí eu fui ao médico, aí ele falou que era glaucoma, porque a pressão estava muito alterada, a pressão ocular. Durante o tratamento, a dona de casa pingava colírio de 12 em 12 horas para baixar a pressão do olho. O glaucoma é uma doença causada pela elevação da pressão intraocular que provoca uma lesão no nervo óptico. Com isso, a diminuição da sensibilidade da retina e perda do campo visual. Existem os glaucomas congênitos, crônicos simples, agudos e secundários. Segundo este oftalmologista, o mais grave é o glaucoma congênito, detectado logo após o nascimento. Nesse caso, o tratamento é cirúrgico e não se consegue baixar a pressão ocular. O glaucoma congênito, de uma maneira geral, os tratamentos são cirúrgicos e com respostas não muito favoráveis. Deve ter médicos altamente especializados para tratamento de glaucoma congênito, pois são de difíceis prognósticos. A pressão é a manutenção fisiológica do olho. Um conteúdo ocular, um líquido que chama humor aquoso, que leva oxigênios, nutrientes para a manutenção das estruturas oculares. A pessoa com glaucoma agudo apresenta olho vermelho, sensibilidade à luz, lacrimejamento e baixa visão. Já o glaucoma crônico simples não tem sintomas e é o mais comum. O tratamento do glaucoma inicialmente é medicamentoso. Existe hoje uma gama de antihipertensivos oculares e com bons efeitos e boas respostas. Os tratamentos cirúrgicos só em últimas situações, quando não respondem mais ao tratamento clínico. Aqui no estúdio está com a gente a doutora Aline Maria Camargos da Costa, oftalmologista. Doutora, muito obrigada pela presença. Obrigada. O glaucoma é uma doença silenciosa, não é? Isso, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, silenciosa. Infelizmente, as pessoas acometidas vão saber que têm a doença, muitas vezes com a doença avançada, não sentem nada. Absolutamente nada. Como a gente deve ficar atento à chegada do glaucoma? Na verdade, todas as pessoas acima de 35 anos de idade devem fazer um exame rotina com seu oftalmologista, onde vai ser avaliado o nervo óptico e será feita a medida da pressão intraocular. A partir desse momento, será investigado se essa pessoa tem algum fator de risco para a doença. Quais são os fatores de risco além da própria idade?
algum familiar de primeiro grau com a doença, o que aumenta em 6 vezes a chance de ter a doença. Segunda coisa, essa pessoa ter uma pressão acima dos limites considerados normais, internacionais, que seriam de 12 a mais ou menos 21 milímetros de mercúrio. Se essa pressão é um pouco mais elevada, já nos induz a pensar numa hipótese de glaucoma. E o mais importante, a alteração do nervo óptico, que seria uma escavação desse disco. Muitas vezes a pessoa ela tem um nervo óptico suspeito e não sente nada. Ela já vai começar a sentir uma perda de campo visual com a doença avançada. Infelizmente, quando a gente tem a perda do campo visual, mais de 50% do nervo óptico já foi lesado. Doutora Aline, vamos falar um pouco agora sobre o tracoma, que é uma doença pouco conhecida, mas muito perigosa. Como que a gente pode prevenir? Pois é, o tracoma é uma doença que é uma das principais causas de cegueiras reversíveis também no mundo. Estima-se que a gente tem 6 milhões de brasileiros portadores de tracoma. É uma doença que em alguns estados é de notificação compulsória, em outros estados não, mas a gente tem que prevenir realmente nos escolares, nas crianças, principalmente na faixa etária de 1 a 10 anos. Crianças que têm história de conjuntivite de repetição, principalmente aquele olho colando, muitas vezes avermelhado, que os pais suspeitarem dessa conjuntivite, eles devem ser avaliados porque pode ser o tracoma. O tracoma está muito ligado em condições baixas, precárias de higiene, onde que a gente tem um vetor realmente de transmissão da doença, que é uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis. Essa bactéria ela é disseminada tanto pelo contato olho-olho, mão suja no olho, como também por moscas. Então, é muito importante, existem vários levantamentos, atualmente o último levantamento feito foi em 2008, que foi levantado a população escolar, principalmente no sul da Bahia, mas sabe-se que a gente tem focos endêmicos tanto em Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Nordeste, e é uma doença que achava-se que estava erradicada e não, ela é muito importante. E essa doença pode levar à cegueira? Pode levar à cegueira, são infecções repetidas e muitas vezes por cicatrizações, deformações na pálpebra e na córnea, leva essas crianças à cegueira. Pode acometer adultos também, mas o mais comum é na faixa etária infantil. Enquanto o tracoma é mais comum nas crianças, a catarata é mais comum nos idosos. É possível chegar aos 80 anos com uma visão ótima, que não esteja turva? Não, é possível. Muitas vezes a catarata ela desenvolve-se lentamente. Então todos nós vamos ter catarata um dia? Sim, essa catarata ela pode iniciar a partir dos 40 anos de idade. Mas essa opacificação ela pode ser uma opacificação leve, né? Então muitas vezes ela gera até, a gente fala, visão da terceira idade, que as pessoas comentam e falam assim, a minha bisavó, a minha avó, ela lê sem óculos. Muitas vezes ela enxerga mal de longe por causa da catarata, mas realmente deixou os óculos de perto porque miopizou, facilitou para perto. Mas muitas vezes ela pode chegar com um acometimento leve da visão e ter uma catarata discreta, principalmente se a saúde for muito boa. Mas isso não é o comum. A gente percebe que na faixa etária entre 60 a 80 anos, a gente tem uma prevalência maior da catarata senil, que é a causa mais comum, e com prejudicando a visão levemente ou moderadamente, que é o mais comum. Mas a cirurgia da catarata é simples? É uma cirurgia segura. Eu não gosto de dizer que nenhuma cirurgia é simples, né? A gente não deve banalizar realmente a questão do ato cirúrgico. É uma cirurgia segura, moderna, que, se complicada, traz problemas, mas que normalmente é realizada sem complicações. A gente utiliza um aparelho que chama facoemulsificador, é um ultrassom, que ele quebra a catarata e ele aspira essa lente opaca. Aí é colocado no lugar uma prótese, que é uma lente artificial, e essa lente é muito bem tolerada e realmente a visão fica excelente, porque atualmente a cirurgia é realizada até mesmo sem pontos, né? É um corte tão pequeno que essa lente é dobrável e ela abre dentro do olho. Então, a cirurgia hoje em dia se tornou muito segura, com uma recuperação da visão muito rápida. A pessoa vai no mesmo dia e volta para casa? Volta para casa, no dia seguinte é retirado esse curativo e a pessoa já percebe o crescimento da visão. Muitas vezes a gente faz a cirurgia até com anestesia tópica, com colírio, de maneira que evita-se até a agulhada da anestesia e a pessoa tem uma recuperação da visão imediata. A partir de que idade a gente deve frequentar o oftalmologista? Na verdade, atualmente a gente tem o teste do olhinho, que é muito importante, que todos os recém-nascidos, as mães devem levar para o oftalmologista para a gente verificar se não tem o glaucoma congênito, a catarata congênita, que também pode acontecer nessa faixa etária. Então esse seria um primeiro contato, o teste do olhinho ao nascer, ou próximo do nascimento, nos primeiros dias de vida.
Após isso, a criança deve ser avaliada pelo menos uma vez no primeiro ano de vida e antes do período escolar, pelo menos mais uma vez. Então, seria ao nascer, 1 ano e por volta aí dos 4, 5 anos de idade. De preferência que seja antes dos 7, quando a gente já tem o olho realmente formado, um olho muito próximo do adulto, e muitas vezes a gente não consegue interferir com várias doenças, não conseguimos lidar muito bem com elas depois dessa faixa etária. E na fase adulta? Na fase adulta, o ideal é que toda pessoa compareça pelo menos uma vez ao ano ao seu oftalmologista para a medida da pressão intraocular e para a realização do fundo de olho, onde a gente pode prevenir não só o glaucoma, mas também outras doenças que acometem o fundo de olho, como, por exemplo, até o próprio diabetes, um diagnóstico precoce de um diabetes ou de uma hipertensão arterial, que leva à retinopatia hipertensiva também, e dentre outras doenças, cânceres, entre outras. Muito obrigada, doutora Aline. Nada, obrigada a você. Fique sempre atento aos sinais do seu corpo. Procure um especialista caso tenha dificuldade na leitura, piscamento constante, grande sensibilidade à luz, dores de cabeça, terçol frequente, lacrimejamento. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau.